Bom dia a todos. Dando seguimento ao nosso curso de Direito Constitucional. Paramos na última aula no capítulo atinente ao direito de propriedade na Constituição Federal. Vamos tratar agora de alguns aspectos pertinentes à desapropriação, que é a modalidade de intervenção estatal mais incisiva na propriedade privada, que implica a própria perda da propriedade, perda compulsória. Bom, a desapropriação ela pode se dar por necessidade pública, que significa uma situação de emergência, onde há necessidade urgente de transferência da propriedade. Ela pode se dar também por utilidade pública, que é quando a transferência da propriedade, quer dizer, da esfera do particular para o âmbito público, ela é conveniente, ela é útil, mas ela não é imprescindível como na necessidade pública, onde há uma necessidade, quando há uma necessidade inafastável de transferência da propriedade. E ela pode se dar também por interesse social, que é quando as circunstâncias impõem um melhor aproveitamento da propriedade, tendo em vista o interesse coletivo ou de grupo social amparado pelo Estado. Seria um exemplo ali falando em reforma agrária, esse tipo de coisa. Quando há um interesse coletivo ali, social, na melhor utilização daquela propriedade, quer dizer, desde o ponto de vista coletivo, em desprestígio ao uso individual da propriedade por aquele determinado cidadão. Aqui uma nota aqui sobre juros, Os juros, uma nota aqui, um apêndice, que eu fiz. Os juros moratórios dizem respeito ao atraso, no adimplemento de determinada prestação, é uma penalidade pelo atraso, uma compensação do sujeito que está em mora para com o sujeito que tem de receber a prestação. E os juros compensatórios, eles são devidos em razão do uso do bem pelo devedor, quer dizer, pelo tempo que aquele devedor está detendo o bem e está podendo em tese usufruir dele, e o que corresponde também ao tempo de privação do credor, de privação do bem pelo credor, que implica uma perda de renda, por esse credor. Vamos supor que o camarada está te devendo um dinheiro, e se você pegasse esse dinheiro, você poderia fazer mais dinheiro, e não está podendo fazer, está privado desse bem, em razão do não adimplemento da obrigação por parte do seu devedor. E a isso corresponde, vamos dizer, a possibilidade em tese de esse mesmo devedor poder estar fazendo o que você queria fazer, quer dizer, aplicando esse dinheiro e podendo fazer mais dinheiro, usufruindo desse bem, etc. Então, moratórios é pelo o atraso em si, já justifica, e o compensatório é pelo que o sujeito está oferindo, que o devedor está oferindo com a detenção prolongada do bem, indevidamente prolongada, e o que você está deixando de usufruir com essa mesma, em razão dessa mesma detenção prolongada por parte do devedor, detenção indevida. Agora, de volta à desapropriação. A desapropriação para fins de reforma agrária, que pode ser feita somente pela União, ela se dá em razão do descumprimento da função social da propriedade por parte do proprietário originário, que diz respeito ao correto aproveitamento da propriedade, que diz respeito a questões ambientais, quer dizer, o respeito à legislação ambiental, o respeito à legislação trabalhista, e a exploração que favoreça o bem-estar, quer dizer, tornar aquela terra produtiva,
e não meramente manter um terreno ocioso ali para fins de especulação imobiliária. Quer dizer, uma terra que poderia estar produzindo alimento, poderia estar gerando emprego, poderia estar contribuindo para a dignidade e para o bem-estar de uma série de pessoas e para a coletividade, está deixando de ser aproveitada porque o sujeito quer deixar o tempo passar e fazer aquele terreno valorizar, né? Então, quer dizer, o interesse do sujeito em tese ali, vamos dizer, está sendo mesquinho, né? E ao passo que o interesse social ali goza de uma dignidade muito maior do que esse interesse individual mesquinho, né? Então, nesse caso, a base para a desapropriação, com base no descumprimento da função social da propriedade, né? O que pode se dar também por um sujeito que está utilizando a propriedade de forma arbitrária em desrespeito à legislação ambiental, também está descumprindo a função social da propriedade. O sujeito que não respeita as leis trabalhistas, que está mantendo o trabalho escravo ali na fazenda dele, também está descumprindo a função social da propriedade, né? Tudo isso legitima a desapropriação para fins de reforma agrária. E a desapropriação para fins de reforma agrária, ao contrário do que se dá de forma diferente do que se dá nas desapropriações em geral, o valor correspondente à propriedade não será pago ao proprietário em dinheiro, mas será pago em títulos da dívida pública. E outra nota é que a terra invadida não pode ser desapropriada, né? Justamente pelo seguinte: você tem ali uma determinada fazenda, vamos supor, o MST invade essa fazenda, expulsa ali a pontapés os ocupantes e as pessoas que trabalham ali. Evidentemente essa terra vai passar a ser improdutiva, né? Mas em razão da intervenção do MST, né? E ademais essa invasão seria uma espécie um instrumento de coação, né, ao poder público. Falar, nós já invadimos aqui, nós já tomamos conta e queremos essa propriedade aqui. Isso aí é um meio de inibir essa atuação arbitrária aí do MST e de outros movimentos, né? Falar, não, vocês podem, a gente pode desapropriar isso aqui, a gente pode dividir isso aqui para, vamos dizer, tirar essa propriedade aqui da mão do particular que está tratando a propriedade em desrespeito à função social, dar uma função social a essa propriedade, dividir aqui entre colonos, mas não vai ser por essa pressão aí de invasão, né? Vai ser realmente por um estudo feito, por uma constatação feita de forma objetiva e de forma sóbria, né? Sem que se atropele etapas, né? O imóvel urbano não edificado, né, também pode ser desapropriado em razão do descumprimento da função social. E como é que se dá a aferição do descumprimento da função social do imóvel urbano? Quando ele diz respeito às regras inscritas no plano diretor, né, que é a lei municipal ali que define as diretrizes, né, do uso da questões urbanísticas e etc. E essa desapropriação do imóvel urbano, em razão do descumprimento da função social, também será indenizada não em dinheiro, né, mas em títulos da dívida pública. E para que se chegue a isso, a essa desapropriação do imóvel urbano, as medidas devem ser adotadas pelo poder público de forma escalonada, né? Quer dizer, primeiro deve ser adotado ali o IPTU progressivo, né? Olha, sua propriedade aqui está ociosa, não está cumprindo a função social, então nós vamos aumentar o seu IPTU, vai ficar mais caro. E isso é em alguma medida um instrumento, né, um meio coercitivo para impelir o cidadão a utilizar aquela propriedade ali, a dar função social àquela propriedade ali, né? Em seguida, o parcelamento ou edificação compulsório, né? Quer dizer, a obrigação, né, imposta ali ao cidadão de edificar aquele terreno, de dividi-lo em frações, né?
E aí, desobedecidos, quer dizer, não surtindo efeito, né, o IPTU e a obrigação de parcelamento ou edificação compulsória, aí sim resta legitimada a desapropriação, que é a medida mais incisiva. Outra nota é que o trabalho escravo na propriedade ou o uso de a plantação, né, de plantas psicotrópicas, né, plantação de maconha ali, etc., dá ensejo à expropriação, né, que é a perda da propriedade sem indenização, né, a perda pura e simples em favor da União. E a gleba é entendida como a propriedade como um todo, né, que, como acho, salvo engano, na Constituição fala em gleba, né, a gleba será desapropriada. Vamos olhar aqui. Aqui, ó. As propriedades 243 da Constituição Federal. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programa de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado no que couber o disposto no artigo 5º. E o entendimento aqui é que, vamos supor que você tem uma fazenda ali de, sei lá, 10 hectares, né? E há 1 hectare de plantação de maconha, né? A fazenda toda vai ser desapropriada, né? Não só esse hectare, não só essa fração, né? A propriedade toda vai ser perdida. Esse é o entendimento do majoritário na jurisprudência. Diferenças aqui, notas sobre as limitações administrativas à propriedade, né? Tratando da mais incisiva, que é a desapropriação, né? Há também a requisição, né, que tem um caráter de urgência, aquela cena clássica, né, de filme americano, que aí tem um policial, né, e ele fala, olha, preciso do seu carro, né, e pega o carro do cara e sai perseguindo um bandido, né? Essa é uma hipótese. E a ocupação, né, que é destinada ao apoio à execução de obras e serviços públicos, por exemplo, as escolas para a eleição, né, ali aquilo ali não é, vamos dizer, não é voluntário, né? O Estado simplesmente ocupa aquilo ali. É um ato de poder, né? Um ato de império do Estado para o apoio a um serviço público, né? Que é, no caso, a realização das eleições, né? E as limitações administrativas, elas estabelecem obrigações positivas e negativas, né? Uma limitação administrativa é sempre uma limitação de caráter geral, né? Por exemplo, aqui em Brasília, não edificar no plano piloto acima do 6º andar, né? Aqui prédio aqui no plano piloto, prédio residencial, não pode ter mais de 6 andares, né? Isso é uma limitação administrativa ao exercício, vamos dizer, pleno, né, do direito de propriedade, né? Você pode exercer o direito de propriedade, mas com essa ressalva, né? Você não pode edificar o prédio acima de 6 andares. Outra nota aqui atinente ao direito de propriedade, correlata, na verdade, ao direito de propriedade, é que a posse indígena ela não se confunde com a posse do Código Civil, a posse aqui entre nós, aqui inseridos, né, no sistema ordinário, né? A posse indígena ela tem tem 4 fatores, tem que ser aferida a partir de 4 fatores, né? A partir do fator temporal, né, o tempo de ocupação, a partir do fator econômico, quer dizer, se a comunidade indígena ali sobrevive, né, com base no que ela consegue extrair daquele espaço de terreno ocupado ali.
diz respeito ao fator ecológico, né? Imagino que diga respeito à integração da comunidade ali ao meio ambiente, e ao fator cultural e demográfico, né? Se a cultura daquele povo se desenvolveu a partir de... Quer dizer, se aquela região ali se integra, né, a cultura daquele povo, vamos supor que tem um monte sagrado ali, ou tem um rio ali que tem um significado especialmente relevante ali para aquela cultura, e etc e tal. E o marco de apuração desses requisitos é a promulgação da Constituição Federal de 88. Né? Então, é aferido se dali para trás existiam esses requisitos. Né? Se a ocupação começou depois de 88, aí paciência. Né? Não tem direito. A rigor seria isso. Aí encerramos aqui o capítulo que diz respeito ao direito de propriedade. Passamos agora a tratar do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada e da segurança jurídica. Vamos localizar isso aqui topograficamente na Constituição. Aqui, ó, artigo 5º, inciso 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. O direito adquirido, isso aqui tudo é expressão da segurança jurídica, né? Isso aqui, vamos dizer, isso aqui materializa o princípio, são desdobramentos, na verdade, do princípio da segurança jurídica. Né? E agora vamos definir esses conceitos jurídicos. O direito adquirido é aquele que o titular possa exercer de plano, quer dizer, é aquele direito em relação ao qual o titular já preencheu todos os pressupostos de efetivação. Quer dizer, vamos supor, uma determinada norma prevê, olha, com 30 anos de trabalho e, sei lá, 180 contribuições ao INSS, você tem direito a se aposentar. Vamos supor, uma norma hipotética, né? Vamos supor que o sujeito completou os 30 anos de trabalho, completou as 180 contribuições, então ele adquiriu esse direito, o suporte fático para a incidência daquela norma ali está preenchido. Né? Então, esse direito já se incorporou ao patrimônio jurídico do cidadão, ainda que ele não tenha sido exercido. Né? Eu acho, se eu não me engano, na lei de introdução às normas do direito brasileiro, há uma definição legal, né, aqui, ó, no artigo 6º da lei de introdução ao Código Civil, a lei de introdução às normas do direito brasileiro, antiga lei de introdução ao Código Civil. A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Né? Então, o sujeito preencheu os pressupostos ali para o exercício do direito e já o exerceu. Né? Então, é um ato jurídico perfeito, já está consumado. É um fato posto, né? E ele não pode ser alterado, modificado pela lei superveniente. Aí, direito adquirido, parágrafo 2º. Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo tenha termo prefixo ou condição pré-estabelecida inalterável ao arbítrio de outrem. Né? Naquele exemplo que nós enunciamos, o sujeito trabalhou 30 anos, tem 130 contribuições, tem direito a se aposentar, ponto final. Isso não está sujeito a mais nenhuma condição. O sujeito preencheu ali, estão presentes todos os pressupostos para o exercício do direito. Esse direito se incorporou ao patrimônio jurídico do titular. Né? É um direito adquirido. E coisa julgada. Chama-se coisa julgada o caso julgado. Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que não caiba recurso. Quer dizer, aquela decisão
inalterável. E no curso de processo civil nós vamos ver melhor a distinção entre coisa julgada formal, que seria uma espécie de preclusão dentro do processo, né? E a coisa julgada material, que é a preclusão máxima e que produz efeitos para fora do processo, né? Quer dizer, de modo a que a questão substantiva tratada ali naqueles autos e que foi decidida não possa ser rediscutida, né? Então vamos em frente. E aqui na definição das minhas notas aqui, o ato jurídico perfeito é o perfeito e acabado sob a vigência de determinada lei, né? A coisa julgada, a decisão judicial de que não cabe recurso. Eu adotei o conceito legal aqui, né? E uma nota aqui, o direito, uma divagação quase filosófica aqui. O direito é, por definição, prospectivo. Então, direito é direito a fazer algo, né? Não é direito a ter feito algo. O direito a ter feito algo já foi exercido. Você já exerceu e ele não existe mais, ou ele ainda existe como possibilidade de fazer aquilo de novo, né? Então, o direito, por definição, é prospectivo, né? É o direito a tomar alguma atitude, ou que outra pessoa se abstenha de tomar alguma atitude em relação a você, ou que adote alguma atitude em relação a você, ou que você tenha o direito de não adotar determinada postura, né? É sempre alguma coisa, vamos dizer, prospectiva, tendo em vista o futuro, né? O que você pode vir a fazer ou não fazer, ou o que os outros podem vir a fazer ou não fazer em relação a você, né? Ponto 4. Direito adquirido, instituto jurídico ou estatuto jurídico. Direito adquirido e instituto jurídico ou estatuto jurídico. Não há direito adquirido a um instituto jurídico. Por exemplo, a época da escravidão, o escravo era a sua propriedade, né? Tal como esse ventilador aqui que está na minha frente, ou esse computador, é minha propriedade, é uma coisa, né? Eu tinha direito de disposição absoluta sobre essa coisa, né? Como regra. E aí sobrevém uma lei e diz, não, escravo agora é gente, né? Ele não é mais sua propriedade, é um ser humano, né? Tal como você. E, quer dizer, houve uma modificação aí vamos dizer, do âmbito de abrangência do que seja propriedade, né? A gente não é mais propriedade. Então o sujeito não pode alegar, falar, olha, eu paguei tanto por esse cidadão aqui e eu quero continuar a usufruir ele como minha propriedade. Isso não é, vamos dizer, essa não é uma alegação legítima, uma alegação que possa ser acolhida, justamente porque houve uma modificação na natureza, ou ao menos no âmbito de abrangência daquele determinado instituto jurídico. E não há direito adquirido a isso, né? A forma de um instituto jurídico. No entanto, como a gente já pontificou, é prudente, por razões de segurança jurídica, que haja uma política legislativa de transição, né? E não de uma mera imposição, vamos dizer, radical de uma modificação, né? Que poderia gerar conflito social e o que ia ferir a legítima expectativa, né? A segurança ali do sujeito que gozava daquele regime jurídico anterior. Salvo engano, isso de fato ocorreu no Brasil, houve indenização. Eu posso estar equivocado aqui, mas eu já lembro de ter lido algo, não sei se no Brasil, nos Estados Unidos, mas enfim, em algum país em que foi abolida a escravidão, e houve alguma espécie de compensação aos senhores de escravos, né? E como já dito, o poder de conformação do legislador, né? O poder de modificar aí o regime jurídico do direito de propriedade desse instituto, ele está adstrito à garantia da preservação do núcleo essencial do direito, quer dizer,
tá escrito ali no capítulo, no caput do artigo 5º da Constituição, que é assegurado o direito de propriedade. Então, o legislador infraconstitucional, ele não pode deformar isso aí, vamos dizer, não pode conformar esse direito, quer dizer, estabelecer legislações que venham a regrar o direito de propriedade, de modo a desnaturar o núcleo essencial do que é a propriedade, né? Porque aí ele estaria abolindo o próprio direito inscrito na Constituição Federal. E esse núcleo aqui, segundo a doutrina aqui do Gilmar Mendes, diz respeito à utilidade privada, quer dizer, se o sujeito detém a propriedade da coisa, ela tem que ter uma utilidade também para ele, não pode ter função social exclusivamente, senão, por definição, não seria propriedade dele. E diz respeito também ao direito de disposição, né? A em alguma medida ter liberdade para utilizar aquilo ali, ou para vender aquilo ali, né? Ou para não querer mais aquilo ali, né? Meus caros, chegamos a 26 minutos. Na próxima aula nós vamos tratar dos graus de retroatividade das leis, das normas de modo geral, e a sua repercussão sobre o estatuto contratual, né? Vamos dizer, uma lei que modificou determinada situação, né, jurídica, como é que ela repercute sobre um contrato que foi editado sob a égide de outro regramento jurídico, né? Esse contrato vai ser atingido? Como é que vai ser, né? Então, por hoje é só, meus caros. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.